Quando a gente fala de chamado, muitas vezes pode ser algo complicado ou difícil de entender. Por quê? Porque a grande maioria das vezes a gente acredita ou acha que o chamado inclui ou é uma coisa muito grande, algo muito importante, algo que é para a vida toda, isso é uma verdade, algo muito significante. A gente também sabe que o chamado vem de parte de Deus e não é para incomodar a nossa vida. E sim, é para a gente seguir esse chamado e obedecer a Ele. Muitas vezes, a gente pode até ficar, vamos dizer assim, ansiosos para saber qual é esse chamado. Talvez, para a gente colocar um exemplo, às vezes você larga seu currículo numa empresa e fica ansioso para receber, talvez um WhatsApp ou uma ligação daquela empresa para dizer, você foi contratado, ou a gente não quer, a gente não precisa de você, alguma coisa assim. Talvez quem é mais jovem fica muito ansioso, às vezes, se vocês são como eu, ainda mais final de ano, muito ansioso com as notas, né? Sempre era aquela luta, vou passar, não vou passar, fiz a prova, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir passar por média? Ficava aquela ansiedade. Também, talvez não é do tempo da maioria de vocês, mas quando a gente tinha, sei lá, uma namorada, alguma coisa assim, não tinha tanto celular, aquela ansiedade de esperar uma ligação. Às vezes não precisava nem ser namorado, né? Uma da mãe ou do pai, porque não existia essa comunicação que existe hoje em dia. Mas agora, o que pode passar se eu, como cristão, perco esse chamado que Deus tem para você, ou que tem para mim? O que especificamente é esse chamado de Deus? É algo, como eu falei antes, é algo grande, é algo importante. Mas o que a gente está vendo nos textos até agora é que o chamado é algo que se refere a quem tu é antes do que tu faz. Ser antes de fazer. O irmão antes na introdução falou um pouco sobre isso aí. Deus nos chama a ser antes de fazer. Quando Deus nos chama a ser antes de fazer. Se trata de quem tu é, antes do que o que tu faz. Como igreja, muitas vezes a gente usa uma frase ou algo parecido com isso, que primeiro a gente precisa ser discípulos para depois fazer discípulos. Primeiro vem o ser e depois vem o fazer. Isso é algo que é contínuo, algo que a gente vai fazer por toda a nossa vida. Próximo, por favor. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, ou outras versões falam em vida santa. Lembre do que a gente leu em Romanos, um pouco atrás, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, e foram chamados conforme o seu propósito. E aqui agora o texto está explicando qual é esse propósito. Esse propósito é a uma vida santa, uma vida que é apartada ou afastada, não em virtude das nossas obras, do que a gente consegue fazer, mas sim por uma própria determinação de Jesus mesmo. Por causa dessa graça que Ele nos deu, essa graça que Cristo Jesus, desde os tempos eternos, deu para nós. Se a gente olha assim, o chamado de Deus é um presente para nós. Não um presente que Deus vai nos dar em algum futuro, mas é algo que Deus já nos deu hoje. Não fica esperando, o chamado um dia vai acontecer alguma coisa extraordinária e Deus vai me chamar para fazer alguma coisa. Deus já te chamou e nos deu esse favor em Cristo Jesus. Agora, quando Paulo fala que somos chamados a uma vida santa, ele não fala de uma tarefa específica. Por exemplo, ele não fala que eu, Matias, você, professor de português lá em Tapejara, domingo às 4 horas da tarde, para os senegaleses. Apesar disso que eu nem sou muito bom no português. Ele não fala nesse sentido.
Ou ele não fala, você vai ser professor em tal escola, no 3º ano de tal escola. Ou você vai ser um agricultor, ou você vai ser, independente da profissão que você tenha. Ou, talvez no meu caso, de ser um missionário na África. Aqui Paulo não fala de um chamado, de uma tarefa específica, e sim um chamado a ser. E esse chamado é tão importante que tem muito a ver também com em quem eu, como cristão, estou me convertendo. Mas claro que a consequência disso vem com as nossas obras e o que eu estou fazendo. Então, primeiro, Deus nos chama a ser santos, a ser apartados ou afastados, a sermos diferentes do mundo.